Então, gente, nós estamos no capítulo 8, né, da carta aos Romanos, que Paulo começou falando para a gente, no capítulo anterior, ele veio discorrendo qual que é o papel da lei na salvação, e agora Paulo começa a trabalhar com a questão do Espírito Santo, né? Aí ele já veio discorrendo o que era a carne, e agora ele vai entrar mesmo na questão do Espírito Santo. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Aí faz um nó assim na cabeça da gente, porque, primeiro, ele usa um monte de nome para falar Espírito Santo. Já podia falar só isso, mas não, ele tem motivo para ele fazer isso, né? Então, gente, o primeiro versículo aí, que é o 9, a gente viu, né, que semana passada nós estudamos esse versículo, que ele faz uma afirmação grave, né? Porque o Espírito Santo, todos nós temos, né? O Espírito Santo dentro de nós, mas ele é como se fosse uma potencialidade a ser desenvolvida. Então, obrigada. Quando ele fala se o Espírito de Santo habita em vós, ele quer dizer o quê? Que esse Espírito Santo está se desabrochando. Eu estou conseguindo perceber aos pouquinhos a presença dele dentro de mim. Enquanto eu estou inconsciente dele, é como se ele não habitasse em mim, mas nós fomos feitos já com ele dentro de nós, tá, gente? Então, ele faz uma afirmação muito forte. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não é do Cristo. Então, esse Espírito Santo tem que traduzir na minha vida os ensinamentos do Cristo para me ser do Cristo. Né? E a gente viu isso semana passada. Agora, esses outros dois nós vamos ver hoje. Eu vou corrigir a interpretação que eu dei para o 10, porque eu liguei ele aos versículos anteriores, mas não é não. Ele está ligado, é o da frente, tá? E vocês vão entender por quê. Aí eu trouxe para vocês tudo que ele chama de espírito, espírito, e tudo isso aí, gente, é a mesma coisa de imago Dei, o divino que habita em mim, o self, o Espírito Santo, tudo igual. Paulo usa, olha, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e Espírito Santo ele já tinha usado várias vezes. Então, quando ele faz isso, é porque ele está dando uma ênfase. Você imagina, o Espírito Santo é o divino que habita em nós. É impossível eu, como humano, entender esse divino, mas existem características dele que às vezes Paulo quer pontuar. E é por isso que ele usa, quando ele quer falar a origem divina, a autoridade, ele usa Espírito de Deus. Quando esse que nós vimos semana passada, né, é quando o crente, a pessoa, começa a manifestar o Jesus na vida dela. Né? Esse Espírito Santo vai se traduzir em ações, em pensamentos que traduzem a doutrina de Jesus. Né? E é o que nós vamos ver é esse aqui ligado à ressurreição, que é capaz de vivificador, né, que vence a morte. É esse aí que é o difícil de hoje que nós vamos tentar entender. E o Espírito Santo é ação santificadora, é ação purificadora, né? Aquele que vai nos aproximando da vontade divina. É tudo a mesma coisa, tá? E aí,
Na questão da tradução não tem diferença, tá? Porque vivificar ou dar a vida, isso acontece por meio do seu espírito, mediante o espírito, não tem muita diferença. Então, nós vamos por tal do versículo aí. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, Paulo está contrapondo, gente. Olha bem, primeiro ele põe um condicional. Se esse divino Cristo está em ti, primeira coisa, já está. Se não está, não serve. Mas se está, e nós vimos que em nós está, se está, então ele vai falar: o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então ele está contrapondo a morte com a vida, o corpo com o espírito, tudo isso. Então, o que, que ele faz? Olha bem, ele está dizendo que se o Cristo está em nós, então o Espírito, através da justiça, nos dá a vida. O que, que é isso? Justiça é nos ajustar à vontade de Deus. E ele vai nos dar a vida eterna, a vida ressurreta. Então, isso aqui está fácil, né? O Espírito vai agindo em mim, me ajudando a ajustar à vontade de Deus, e com isso eu estou construindo a minha vida de espírito puro. É uma construção. Beleza, né? Tranquilo. Porque vida eu já tenho, ele não está falando de vida comum, ele está falando da vida eterna, que é a vida sem a morte, né? É a vida do ressurreto. Mas quando ele fala do corpo, aqui que está o problema. Eu não interpretei esse corpo como sendo o corpo físico, mas ele está falando do corpo físico. A gente vai ver pelo versículo o próximo. Então, o que, que ele está falando? Olha, você é de Cristo. Tá. O Espírito está trabalhando dentro de você, construindo a vida eterna. Mas você vai morrer. Por quê? Porque você está num mundo de prova e expiação, colocando a nossa linguagem hoje. Tá? Então você nasceu no mundo de provas e expiações, apesar dessa vida eterna já estar sendo construída em você, seu corpo vai adoecer, o seu corpo vai ter dificuldades e você vai morrer. É óbvio, né? É óbvio, mas aí a coisa vai ficar mais preta um pouquinho, tá? Por causa do próximo versículo, tá? Então ele está dizendo, e o fato desse espírito estar agindo de você não vai tirar as vicissitudes do corpo. É isso que ele está querendo dizer. Por quê que vai o problema agora? E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Aí que está o problema. Como é que esse versículo é interpretado? Olha bem. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus. Vamos simplificar. O Espírito Santo que habita dentro da gente, tá bom. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. Se ele habita em você e ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vai dar vida ao seu corpo mortal. Vai tirar ele lá de dentro da sepultura. Como? Através do seu espírito que habita em você. Esse, gente, é o versículo usado para falar da ressurreição física. Por isso que o povo fica esperando que o cadáver vai levantar da sepultura. Entendeu? Por meio do seu espírito está lá. Mas a coisa não é fácil assim, não. Ele está falando por meio do seu Espírito Santo, que habita em você, é que esse corpo vai sair lá do túmulo. Essa é a interpretação literal, tá, gente? Primeiro, Paulo não é fácil assim.
Ele muito menos é tão explícito assim. E eu vou dar para vocês o que ele está falando, eu não sei. Eu suponho que eu possa trazer uma possibilidade para vocês, mas eu acho que essa interpretação está errada. E eu vou explicar por que que eu acho que está errada. E aí a gente vai tentar descobrir um pouquinho o que que Paulo falou. Se nós vamos dar conta ou não, eu não sei, tá? Vamos ver. Então, primeiro, nós precisamos entender o que que Paulo está falando. Ô, Vânia, esse, esse Espírito Santo é o self? É o self, é a imago Dei, é o Espírito de Deus, é tudo a mesma coisa. Mas ele fala que habita. Então, ele habita em todos nós. Por que que ele fala se habita? É porque assim, ó, a semana passada a gente viu, primeiro, gente, eu fui criada, eu já tenho a sementinha divina dentro de mim. Então, todos nós temos, tá? Mas nenhum de nós interage com essa sementinha. Primeira coisa, porque se o ego não percebe o self, não está tendo interação. É consciente, não, tá? Então vão pensar aqui, ó, é, é, Paula. Então o que que a gente viu semana passada? Por que que eu sei que o Espírito Santo já está agindo em você? Porque você está aqui. Você só se interessa pelo estudo de Jesus se o Espírito Santo já está desabrochando. Então, vão dizer, eu tenho ele dentro de mim, sim, mas ele está como uma concha, vamos dizer assim, abafado pela minha sombra, que é o que Joana fala. Trabalha a sombra porque isso abafa o self. Trabalha a sombra porque ela é igual uma concha que não deixa esse divino manifestar em você. Mas aí a gente viu semana passada que será que nós somos de Jesus ou não? E nós chegamos à conclusão que nós somos como? Porque só se interessa em estudar Jesus quem já tem pelo menos alguns raios do Espírito Santo em si. Ok? Então, esse habita, mas todos os seres humanos habitam, mas ele não consegue se manifestar. Porque a minha sombra, porque eu não me conheço, abafa ele, tá? Então é isso. Por isso que ele fala, se habita, tá? Mas habita quer dizer, já está fazendo algum efeito na sua vida, está conduzindo de alguma maneira. Aí, no versículo, olha o raciocínio que Paulo fala. O Espírito de Deus habita em Cristo. Aí o Cristo veio e morreu na cruz. Aí o Espírito agiu e teve a ressurreição. Então, aí ele põe no futuro, tá, gente? É importante entender isso. Ele está pondo no futuro. Aqui está no presente. É hoje que o Espírito está fazendo essa mudança em nós. Está no presente. Essa ação aqui, não, ó. Dará vida. Está no futuro. Ele não está falando que é hoje que vai acontecer, né? Se o Espírito de Deus habita em nós, o nosso corpo mortal, a gente vai morrer, o corpo mortal, pela ação do Espírito, ele vivificará o corpo mortal. É isso que ele fala. Dará vida. Então, nós temos que entender o que Paulo está tentando falar para nós. Olha aí, você vê, é exatamente isso. Aqui está no presente, o Espírito, através desse ajustamento à vontade de Deus, que é a justiça, vai criando em nós essa vida eterna, né? Mas o corpo está morto, porque eu nasci num planeta de prova e expiação, esse corpo morre mesmo, não muda esse corpo no momento. Porém, aí ele põe no futuro, esse corpo vai ser vivificado pelo Espírito que habita em mim. Aí ele compara com a ressurreição de Cristo. Aí começa, então vamos questionar essa crença, que a gente já sabe que é impossível, mas vamos questionar. Primeira coisa, Jesus ressuscitou, o corpo dele não saiu do túmulo, saiu? O que aconteceu com o corpo de Jesus?
Ninguém sabe? Vocês não sabem onde eles estão, não? Onde é que está, não? Exatamente, foi desfeito, né, gente? Foi desfeito o corpo foi totalmente, como? Desintegrado, exatamente, não teve corpo. E quando Jesus reaparece, o que que acontece com ele? Como é que a cara dele é? Diferente, ele não tem a cara de Jesus. Sabia disso? Sim, ele aparece, o povo fala que não reconhece Jesus. Por quê? Porque ele não tem a mesma cara. Então, como é que foi o corpo de Jesus que levantou do túmulo? Você está entendendo que ele fez uma comparação da ressurreição de Jesus com o que vai acontecer comigo? Então, eu tenho que entender o que aconteceu com Jesus. Jesus não saiu do túmulo, gente. Não saiu. Ele não levantou o corpo do túmulo, não. O corpo foi desintegrado e ele apareceu com outra cara. Ele não tinha a mesma cara. Então, não é o mesmo corpo. Então, o que que acontece? Jesus tinha um corpo físico. Quando ele aparece, ele tem o chamado corpo glorificado, ou seja, o perispírito, que não é igual ao meu porque ele é cheio de luz. Ô, Vânia, mas ele desintegrou assim rápido? Rápido, rápido, porque ele foram lá, o corpo dele não estava lá. Como é que nós vamos saber com velocidade se no dia Não, eu estou falando porque quantos dias depois sexta tarde ele É. foi enterrado, domingo de madrugada já estava desintegrado. Pois é, então foi rápido, eu nunca vi isso. Esquecendo que é Jesus, né? Não é qualquer um. Que é diferente. Ele, Não, eu ele só até estou dizendo da impossibilidade do corpo ele ter ressuscitado, ter tido uma ressurreição física. Não, pois Porque é. é isso que eu estou querendo provar para você. Se Paulo está fazendo uma comparação entre a ressurreição do Cristo e a minha, o que que eu estou provando para você? Que a ressurreição de Cristo não foi o corpo dele que levantou da sepultura, não. Pois é. Exatamente, Tati. Dá para Tati explicar. Então, isso não vai acontecer com a gente. O nosso corpo físico não vai ressuscitar, né? É, exatamente. É isso que eu estou querendo provar, que essa interpretação não pode estar correta. Agora, Vânia, então ele não aparece em corpo físico. Em corpo, no É perispírito. perispírito. Quando É. ele ressuscita, É o perispírito. perispírito. Quer chamar de corpo glorioso, porque é um perispírito, gente, purificado, é um perispírito de espírito puro, né? Por isso que é glorioso, que é cheio de luz e tal, tá ok? É o perispírito. Deu para entender, gente? Mais ou menos, eu também não sei porque que ele mudou a cara, mas se mudou, mudou. Ô, Vânia, aqui, mas ele podia até estar diferente no rosto, mas ele tinha a chaga na mão. Que ele manda colocar o dedo. Sim. Ele não se fez reconhecer de várias maneiras. Para que se reconhecesse. Exatamente. Exatamente. Ele se fez reconhecer. Ele queria ser reconhecido, ok? Esse aparência diferente, eu ficou meio assim, porque de repente a luz, o estado. Vamos ler o relato, TT. Viu? Obrigação de casa, chegar lá e ler os relatos da ressurreição. Os discípulos de Emaús, quanto tempo eles andam do lado de Jesus, conversando com ele, e eles reconhecem? Olha, eu posso ficar uns 5 anos sem ver Tati, mas não é possível, ficando 3 horas com ela e uma hora eu não vou reconhecer. Vamos ler os relatos. Aí, gente, nós precisamos entender. Não, é ressurreição, ressurreição de Jesus, sabe? Em Lucas, os discípulos de Emaús, mas tem relato em Marcos, em João, em Mateus, está lá, só ler. São vários. Não está nos Atos dos Apóstolos, não. Atos dos Apóstolos é quando ele tem ascensão. Então, gente, vamos entender também da onde que Paulo tirou a questão do corpo espiritual. Alguém lembra da onde que Paulo tirou essa ideia? Que experiência que ele teve?
Alguém lembra? Qual foi a experiência que ele teve? Que ele falou: existe corpo espiritual. Então, gente, olha aqui, eu trouxe um mapa para vocês, quando ele viu Estevão e Abigail. Então, gente, nós podemos ver nesse mapa aqui, ó, tá marcado de amarelo aqui, Jerusalém, foi onde Estevão foi apedrejado, morto, e Paulo viu. E não só viu, como comandou a morte de Estevão. Ele viu Estevão morrendo e foi enterrado em Jerusalém. Em Jope, ele viu a morte da Abigail, participou do enterro dela, então não tem dúvida. Isso foi no ano 36. Quando chega no ano 39, ele encontrou Jesus no ano 36. Quando chega em 39, ele está em Tarso. Só tem 3 anos que ele encontrou Jesus, ficou lá no deserto, voltou, passou em Jerusalém, foi para Tarso. Quando ele chega em Tarso, ele tem experiência com Estevão e Abigail, ok? Então, vamos ver. Então, sim, só explicar uma coisa. Ele teve uma experiência espiritual. Agora, veja bem, se o corpo de Estevão e o corpo da Abigail é que tivesse saído da sepultura, como é que eles chegaram até Tarso? Se Paulo pensou, nossa, ele levantou da sepultura, ela levantou da sepultura, depois que você levanta da sepultura, você é gente que nem gente. Como é que é chegar lá em Tarso, que é longe, gente? Um é na Turquia, o outro é em Israel. Não é perto, não, é longe. Como é que chegou lá? E nós vamos ver que Paulo não pensou isso, não, tá? Paulo pensou isso, não. Paulo e Estevão, segunda parte, capítulo 3. Empolgado pela maravilhosa revelação, Saulo. Eu não trouxe a experiência porque não interessa para o nosso estudo hoje. Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região, que se coroava de claridades infinitas, sentia-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu ao Senhor a maravilha das suas bênçãos. Daí a instantes, como se energias imponderáveis o reconduzissem ao ambiente da terra, sentiu-se no leito rústico, improvisado entre as pedras. Incapaz de esclarecer o prodigioso fenômeno, Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. Então, gente, Paulo subiu. Ele subiu e eles dois desceram e o encontro foi na região, nas regiões espirituais. Agora, o que é de admirar aqui é o grau de lucidez de Paulo. Ele só tem 3 anos que ele encontrou Jesus. Ele não começou o ministério dele ainda. Olha a lucidez desse espírito. É uma lucidez tão grande que você lê o texto, parece que ele está acordado, mas ele não está acordado. Ele está desdobrado. Olha para você ver. Aí precisa falar, desceu com ele, né? Porque ele foi descido para o ambiente da terra para você perceber que ele não estava acordado. É um grau de lucidez incrível, incrível para você ver que ele é um missionário que caiu, mas ele era bem evoluído, viu, gente? Te falo isso. Olha o grau de lucidez dele. É incrível isso. Para quem estava desdobrado, né? E aí, que mais que eu queria falar com vocês aqui? Continua aí. O infinito azul do firmamento não era um abismo em cujo fundo brilhavam estrelas. A seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida que ao homem comum não era dado compreender. Haveria corpos celestes como os havia terrestres.
A criatura não estava abandonada, em particular, pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia toda a inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. Entendeu, gente? Aqui que surge a ideia dele que existe um corpo espiritual. Assim, eu esqueci, eu lembrei o que eu queria falar com vocês aqui, ó. O grau de lucidez é tão grande que quando ele vai descrever isso, ele fala: eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo. Não sei. Mas eu sei que eu fui até. Eu não falei eu. Eu conheço alguém que foi até o terceiro céu. Mas eu não sei se ele estava no corpo ou fora do corpo. Porque ele estava tão lúcido. Entendeu? A lucidez espiritual dele era grande. Então, gente, olha bem, ele entende, ó, existe corpo espiritual, corpo celeste e corpo terrestre. Ele deixa claro, olha bem, os que haviam libertado da carne, volta do plano espiritual. Então, Paulo, em nenhum momento, ele pensa que o corpo físico vai virar o corpo espiritual, mas ele fala que tem uma ligação. Tem uma ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Isso ele fala. Porque quando aí é que está o negócio, né? Dará vida, né? Quando ele usa isso, ou vivificará, né? Pode querer dizer gerar, dar uma luz nova, fazer viver como? Pelo poder espiritual ou com a metáfora de sementes, de germinação. E Paulo vai usar essa metáfora para falar disso. Então, existe uma ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Mas Paulo não acha que ele vai sair do túmulo, gente. Não acredito nisso e não parece que é, e por causa dessas coisas todas que eu estou falando com vocês. Então, o Cristo na cruz tem o Espírito que vai fazer a ressurreição dele. Hoje, esse Espírito age em nós, nos ajudando a ajustar a vontade divina. E o que ele vai fazer? Vivificará ou dará vida ao vosso corpo mortal, ou seja, vai gerar vida a partir do corpo mortal. É isso que eu entendo que ele está dizendo. O que ele está dizendo, gente? A tua experiência na carne é que vai gerar o corpo glorioso seu. Ou o corpo espiritual. Com mais ou menos luz. As nossas experiências da carne, de várias encarnações, ficam impregnadas no nosso espírito, e com isso faz aonde que tem a ligação de corpos anteriores com o espírito. Não, não é assim, olha. As minhas experiências na carne vão trabalhando as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos e sutilizando o meu corpo espiritual, tornando ele luz. Com várias encarnações. Sim, sim. Então, o corpo está ligado ao Corpo, espírito. eu entendo o que ele está querendo dizer aqui, eu entendo, posso estar completamente errada, mas foi o único entendimento que nos deu, que o Paulo está falando que esse corpo mortal, mas é a experiência nele é que vai gerar o tipo do corpo espiritual que eu vou ter. O próprio Paulo vai explicar, eu vou trazer Paulo aqui para explicar. Entendeu, gente? Então, o que Paulo está dizendo? Existe um Espírito Santo que está em você, está trabalhando dentro de você, criando uma vida nova dentro de você, uma nova criação, renovando você. Apesar disso, você vai morrer, você vai adoecer. Agora, tem o Espírito, ressuscitou Jesus. Esse Espírito vai ressuscitar você através das suas experiências corporais, construindo o corpo glorioso, o corpo da ressurreição. Eu entendo que é isso que ele está dizendo. E aí a gente vai lá em Coríntios, olha como é que Paulo vai falar.
Assim, também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, humilhação, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, Paulo faz um paralelo, gente. Olha, você semeia, a semeadura é durante a encarnação. Você semeia um corpo que vai morrer, né? Você semeia a humilhação, a fraqueza, esse corpo natural, e você vai ressuscitar um corpo que é incorruptível, que tem glória, que tem vigor, e esse corpo é o corpo espiritual. E para explicar melhor para nós, chama Emmanuel. Vinha de Luz, capítulo 171, no campo físico. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. Então, gente, eles estão dentro da cultura grega, tá? A cultura judaica não é assim. A cultura judaica não tem a oposição espírito-corpo. Ele entende o ser humano como um bloco. Mas o grego não. Ele acha que ele tem que. O corpo é sujo, o corpo é feio, que eu tenho que desprezar o corpo para conseguir a espiritualidade, né? E eu acho que isso que Paulo está tentando corrigir essa visão, falando que você tem que fazer uma semeadura durante o seu processo de encarnação, né? Da sua experiência corporal, para você ressuscitar o corpo espiritual. E aí o Emmanuel vai trazer para nós. E ele deixa bem claro, gente, é no corpo físico, tá? Então, ninguém menospreza a expressão humana. O que ele está falando? Olha, não é para tratar mal, não levar em conta as experiências humanas. E a pretexto de conseguir santidade. É aquele problema, não se isola, não maltrate o seu corpo, que isso não vai te levar para a santidade. Não vai. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. É isso aí, ó, TT, tá vendo? A gente entra a mente entra nos fluidos, ou seja, encarna, tá? Para ter a oportunidade de pegar e estruturar, ó, os valores eternos. Sublimação do espírito, né? Ele afastando do que a gente chama da carne, que é a parte instintual, impulsiva, e trabalhando os valores espirituais, transformando isso, ó, ele vai transformando o espírito. E se ele transforma o espírito, o perispírito aparece. Ô, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, interrompe aí, tá? Então, Vânia, o espírito vem através de todas as encarnações, a gente vai se melhorando, né? Que vai se transformando, a gente vai aprendendo numa vida uma coisa, depois na outra coisa, a gente vai tornando isso mais solidificado dentro da gente. E aí, lá numa milionésima encarnação, a gente já vai virar um espírito, não vou dizer perfeito, mas Eu vou melhorar a sua colocação assim, ó, que a gente estudou, deve ter umas 3 semanas atrás, a nossa evolução comparada a uma plantinha. Então, que a terra é o instinto que nos segura. São os impulsos, as pulsões, são as más tendências. E eu tenho o sol, que é o divino que me atrai, que me chama para evoluir. Então, eu evoluo entre duas forças. Quando eu encarno, então,
eu tenho que trabalhar essa parte das minhas paixões. O que é minhas paixões? A vaidade, o orgulho, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, através do autoconhecimento e de tudo aquilo que a gente já sabe, a caridade, o estudo, meditação, tal. E me ligar ao divino, porque esse divino me ajuda a suplantar o instinto. O que é que mata a cobra? Na cobra é o instinto, gente. O que lá no Jardim do Éden a gente viu? Quem é capaz de pisar na cabeça da serpente? É Jesus? Cristo, mas é o Cristo interior seu. Você só vai dominar o instinto o dia que o divino tiver manifestado. Ele não manifesta de uma vez. Vai aos poucos se manifestando em você e te ajudando a dominar essa parte inferior da tua mente. Então, é um processo de abrir mão do lado de cá, crescer do lado de cá, e, vamos dizer, o divino vai potencializando você se desprendendo. Sim, mas aí é através de outras encarnações. Uma só a gente não faz, né? Vamos indo em... Quer saber quantas? É muito. Não, não quero saber não, porque eu vou desanimar. Depende, né, gente, de quantos. Depende. O que que nós vimos? Eu posso reencarnar e potencializar meu lado instintivo. Posso, gente, isso é fácil demais. É a coisa mais fácil. É só Se seguir o deixar rio. levar, ué. Isso aí, só se deixar levar. Ora, aí eu posso fazer isso. Aí eu bloqueio o divino. Agora também eu posso, né, através de oração, através da meditação, através do estudo, eu estou fazendo essa conexão com o divino que vai me ajudar a enfrentar a parte instintiva. Entendeu, gente? E é assim que eu vou construindo o meu corpo glorioso, o meu corpo espiritual cheio de luz. O germen, lançado à cova escura, sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento e riqueza nos frutos. Ele está usando de novo a metáfora da plantinha, tá vendo? Eu tenho que vencer essa parte distintiva de paixões, de pulsões em mim, para que eu possa florescer. E ele vai falar mais claramente ainda, ó. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. Isso. Eu posso colaborar com esse divino ou posso me opor a ele. Para isso que tem um livre-arbítrio. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. Ou na criação da minha pureza espiritual, que vai ser o espírito puro, ressurreto, Cristo. O objetivo do Cristo é nos levar a ser Cristo, né, gente? Então é isso que ele está falando. Olha, o corpo é importante, porque é aonde a gente tem como criar, a partir dessas experiências, a espiritualidade divina. Ok? O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. É o perigo, né, gente? Que a gente vê, a gente vai estudando a questão do Espírito Santo e a gente vê que essa força ele pode nos ajudar, mas ela não vai fazer por nós. É o perigo que a gente é aquela fala que as outras denominações falam, basta crer, porque quem vai salvar é o Espírito Santo. Não é.
tem uma parte humana de resposta a esse divino. E se não tiver a parte humana, não vai ter. Então, o que é o problema é esse, né? É os dois lados, né? Ó, não trabalha na elevação própria, coagula a mente e fica na preguiça, né? Então, por isso que semeia, tem uma parte humana que é necessária, e depois ele tem que colaborar com o divino. O divino não vai fazer tudo, não. Não adianta ficar na rede. E, aliás, nós vemos Paulo. Na rede foi a única coisa que Paulo não fez. Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinheiros, mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo espere feliz a colheita da glória espiritual. Isso. Entendeu? Então, é um processo que você, no corpo, você vai trabalhando para que aconteça essa mudança espiritual. Então, gente, eu trouxe esses dois versículos para vocês, porque eu tenho certeza do que Paulo não falou, que é falado que ele falou. Agora, o que ele falou, eu também não tenho certeza. Mas pelo menos tem mais lógica. Mas pode não ser exatamente o que ele falou, porque ele pode ter ido mais fundo ainda do que a gente. Mas pelo menos a gente entende. Tem um espírito que vai nos ajustando à vontade de Deus, que vai criando essa vida abundante que Jesus chama, que é a vida eterna, né? Que é a vida que a gente conhece como espírito puro, né? E que esse espírito ressuscitou Jesus, esse espírito também vai ressuscitar nós, gerando através do corpo mortal aqui a nossa ressurreição, pelas experiências vividas no corpo mortal. Então, gente, é isso, difícil, mas pareceu alguma coisa, né? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Vânia. No caso, quando a gente tem esse desdobramento, que a gente vai para um lugar, vai para hospitais, às vezes vai para lugar de conflito, vai para lugares de mais oração, é um desdobramento no Espírito Santo. Eu entendo que isso é uma mediunidade. Uhum. Lourdes, eu entendo que é uma mediunidade. Tanto que você pode desdobrar para lugar bom e você pode desdobrar para lugar ruim. Agora, se você desdobra para Tem lugar os dois. bom, geralmente a espiritualidade superior está com você. Né? Mas o pessoal que tem desdobramento, eles também contam umas viagens bem difíceis. Então, depende eu tenho. É a gente que faz a companhia, né? De quem Eu nós tenho estamos muito acompanhados. desdobramento. Vou em hospitais, fico entre os doentes, visito auxilio, vou. E também já fui no umbral várias vezes, assim, em Pois lugares depende do que a pessoa vai fazer lá no umbral, né? Porque no livro de André Luiz chamado Libertação, ele fala de umas boates que tem lá no umbral, que o povo sai daqui e vai para lá. Não é nada disso. Eu pego lá que as pessoas que estão sofrendo. E fala que tudo aquilo que a gente não faz acordado, quando dorme. Faz, Essa aí eu nunca vivenciei, não. Sempre vivencio essa, de ir lá para tentar resgatar aquelas pessoas que estão matando, que estão roubando, e tento resgatar elas a todo jeito. E você deve estar acompanhada, né, Lourdes? Você não deve estar indo sozinha, né? Não estou sozinha, não, de jeito nenhum. A gente vai, né, tudo acompanhada, né? Não vou sozinha, né? Agora, o Espírito Santo, que a gente chama, que é o divino em nós, o que ele faz, gente? Ele vai desabrochando esse olhar, essa percepção divina em mim. Então, existe a experiência humana e existe a experiência com o toque divino. Então, quando eu olho por fora, eu não sei. Tá? Eu, encarnada, não sei, mas o desencarnado sabe, os espíritos superiores sabem, tá, gente? Sabe. Porque
o que move é o amor. Então, se o que te move é o amor, é o divino em você que está agindo, né? Certo. Agora, a gente encarnada, a gente olha tudo igual, não dá para a gente saber, né? Aham. Tá bom? Sim. Falou. Então, gente, vamos